nível 5 é um líder diferenciado que o autor e os pesquisadores que fizeram parte para escrever o livro encontraram dentro das empresas que eram boas e se transformaram em excelentes. Vamos falar aos poucos. A primeira impressão que nos vem à cabeça quando pensamos em um bom líder é de um grande astro, alguém que seja o cara, aquele que chega e toma conta da situação e tem as respostas certas para tudo. Muitos dos líderes realmente são esses caras, mas não foram esses que comandaram a transformação das empresas boas que se tornaram excelentes. O que se encontrou foi pessoas muito determinadas dentro das empresas que fizeram a transformação. A frase desse cara aqui: você pode realizar qualquer coisa na vida, desde que não se importe com quem vai levar o crédito. Isso é algo um pouquinho difícil, que normalmente a gente faz alguma coisa legal e a primeira coisa que a gente quer contar para os outros é que foi nós mesmos que fizemos. Dentro de uma empresa grande que era Kimberly-Clark, mas não era gigante, tinha um cara chamado Darwin Smith. Ele era uma pessoa simples, cresceu numa fazenda, estudava à noite, trabalhava durante o dia, conseguiu passar numa faculdade pequena, depois de alguns anos, numa faculdade importante que era a faculdade de Harvard. Esse cara não tinha nenhuma característica de ser um grande astro. E, no entanto, ele foi o cara que transformou essa empresa aí numa empresa boa e uma empresa excelente durante os anos que ele teve sob a direção dela. Novamente confirmando que não existem os grandes astros. Mito, existem os grandes astros, mas não o que aconteceu nessas empresas. Os autores aqui dão uma linha de 5 tipos de níveis, tá? Dos líderes. O líder que faz a contribuição de alta qualidade para o trabalho é chamado de nível 1. Ele trabalha bastante, mas o próprio trabalho dele é o que é feito. 2. O líder usa o conhecimento e habilidade para ajudar a equipe. Aquele líder bastante prestativo. 3. O líder que é capaz de organizar um grupo para alcançar as metas. 4. O líder que é capaz de engajar um departamento ou uma organização, ou uma empresa inteira. E o que nós vamos falar aqui, que é o líder nível 5, que tem habilidades acima, mais extrema humildade e ambição profissional. Já ouvi muito líder ou patrão dizer: se vocês errarem, a culpa é minha. Se vocês acertarem, se vocês errarem, a culpa é minha que não orientei. O erro de vocês sou eu quem pago. Isso não é o caso do líder nível 5, que ele está falando sobre humildade e determinação para fazer. O líder que fala assim, dando certo ou errado, ele está dizendo que o mérito é dele, independente do que foi feito. Aqui eu digo que eu mesmo já devo ter falado isso daqui várias vezes para alguns de vocês, ou talvez até para todos vocês juntos. Porque quando acontece um erro, existem vários outros que são subsequentes a esse erro e gera
prejuízo, atraso, desgaste com o cliente e assim por diante. A linha do líder nível 5, ela é diferente. Para não dizer totalmente inversa. Quando der errado, ele repreende, chama a responsabilidade para ele, procura alternativa para corrigir o trajeto. Quando a coisa der certo, ele abraça o grupo e diz: vencemos. Só explicando, são 16 telas, eu vou ter que ler rapidamente, porque senão a gente não vai conseguir terminar dentro do prazo de 1 hora. Tá bem? Isso aqui eu não sei se consegue abrir no celular, mas é um PowerPoint, eu posso enviar para vocês. Vocês podem ler isso aqui novamente. Sequência. O que se deve esperar de um líder nível 5? O autor menciona que na Idade das Trevas da história, lá por volta de 1500, tudo que não se conseguia explicar atribuía-se a Deus. Se deu certo, foi Deus quem quis; se deu errado, foi Deus quem quis. Até hoje, mesmo com pensamentos diferenciados, nós costumamos botar muito a culpa no governo, no patrão, no funcionário que não é habilitado, no vizinho, no prefeito e assim por diante. O fato de colocar a culpa em outro foge à responsabilidade das nossas costas, e não é isso que a gente vai treinar aqui hoje. O líder é extremamente importante para a organização. Ele tem um papel fundamental, porém ele está mais para juntar as pessoas certas do que propriamente para fazer as pessoas certas, fazer as coisas certas. Então ele tem que juntar várias pessoas para executar o trabalho. Nós já falamos isso aqui na outra reunião, que de nada adianta alguém aqui saber fazer todas as coisas da empresa, mas não conseguir fazer em tempo hábil para poder atender as necessidades da empresa. O autor também fala que não existe salvador da pátria, não existe o cara que vai conseguir resolver tudo, que vai ter a resposta para tudo que cada um de nós tivermos em dúvida. A descoberta do nível 5 foi empírica e não ideológica. Os pesquisadores não estavam procurando um líder nível 5. Na verdade, eles nem sabiam o que era esse líder nível 5. Eles chegaram nas empresas e fizeram pesquisas, e demorou muito tempo para eles conseguirem entender o que é que fazia aquela empresa funcionar direito. E o que fazia aquela empresa funcionar direito, segundo a conclusão deles, é justamente uma liderança forte que dividia as tarefas com os outros da empresa. E aí eles auto-intitularam como líderes nível 5, pois eles encontraram em todas as empresas esse tipo de líder. Os níveis 5, os níveis ou nível? Os líderes de nível 5 eram modestos e determinados, humildes e destemidos. Não tinham o ego maior que a ambição. Ou seja, eles não estavam querendo aparecer mais do que a vontade de fazer. Modéstia pessoal e timidez não os impediam de ser determinados. Sabiam que seriam e eram perseverantes até alcançar o objetivo. Eles queriam alcançar uma empresa excelente e eles iam até o fim para conseguir isso. O ganho pessoal era menos importante que o ganho financeiro. O valor da companhia no final era o que mais importava.
O exemplo de Coleman Mockler, da Gillette, que preferiu acreditar que a empresa ia dar certo lá na frente, do que vendê-la num determinado momento onde tiveram alguns interessados em comprar uma empresa do tamanho da Gillette, e ele, como CEO e acionista, iria embolsar alguns milhões naquela época, mas ele teria que vender e sair da empresa. Um caso semelhante, se eu não acreditasse que a Ingeta seria uma empresa excelente, e hoje chegasse alguém aqui e oferecesse um dinheiro para comprar a empresa inteira, e eu teria que pegar a minha mochila e ir embora, e aí procurar outra coisa para fazer. Ele acreditou que lá na frente a empresa poderia dar melhor resultado ainda, e ele não desistiu e resistiu às ofertas de compra, mesmo que fosse um bom negócio em termos de dinheiro. Cada dólar investido entre 1976 e 1996 alcançou 95,68 dólares. Isso que nós falamos na outra reunião sobre investimento em ações. Se alguém aplicasse $1 em 76, em 96 ele teria 96 dólares praticamente. Então o dólar dele teria subido 96 vezes. Isso, segundo os relatos, é uma boa, mesmo por 20 anos, é uma boa rentabilidade. Infelizmente, esse cara era muito admirado pelas pessoas que trabalhavam com ele. Tinha um perfil humilde, não gostava muito de holofotes, de aparecer demais, mas isso não impediu de, quando a empresa estava dando muito certo, ele ser homenageado com a capa da revista Forbes, que é uma das revistas da área de negócio mais importantes do mundo. E ele teve um ataque fulminante alguns minutos após receber essa revista na mão dele. Então, mesmo sendo reconhecido publicamente que ele era um cara bem competente, ele não pôde comemorar isso. E essa foi a capa da revista na época. Uma característica positiva nos nível 5 é que eles preparam os seus sucessores para serem tão bem ou mais sucedidos que eles próprios. David Maxwell, da Fannie Mae, entregou a direção da empresa ao sucessor dele quando a empresa estava gerando um lucro de 4 milhões de dólares por dia. Quando ele pegou a empresa para administrar, ela dava um prejuízo de 1 milhão por dia. Uma empresa para dar 4 milhões de lucro por dia é uma grande empresa. Mas nós estamos falando aqui de uma empresa que é a Ingeta, que é infinitas vezes menor. Mas na mesma proporção, se ela estivesse dando R$1.000 de prejuízo por dia, há anos atrás, e hoje estivesse dando R$4.000 de lucro por dia, a ideia seria a mesma. A proporção em dinheiro não significa que uma empresa é ruim ou boa. O importante da empresa é que ela não esteja desperdiçando o próprio dinheiro dela. Se uma empresa estiver dando R$1 de prejuízo por dia, ela já não está bem. E este líder conseguiu atuar de forma exemplar durante alguns anos, fazendo a empresa crescer, treinou quem iria substituí-lo, e quando ela estava no auge, dando esses milhões por dia, ele passou a bola. Ou seja, ele não quis o benefício apenas para ele.
Quando ele se aposentou, parte da aposentadoria dele, ele pediu para doar uma fundação da própria empresa para construir casas para pessoas que não tinham tantas condições quanto ele. Diferente dos líderes nível 5, existem líderes que trabalham apenas para mostrar a sua própria capacidade e chegam a se vangloriar quando deixam a empresa e tudo começa a desmoronar. São aqueles que o eu vale muito mais que o nós. Não é muito difícil o cara falar: a hora que eu viro as costas, tudo começa a dar errado. E às vezes o cara gosta de falar isso, porque está mostrando que ele é o competente, não as outras pessoas que estão em volta dele. E aqui nós estamos, nesse treinamento, vamos fazer mais outros, são 9 capítulos, nós vamos trabalhar por 9 segundas-feiras, salvo aconteça alguma coisa como aconteceu com o Lauro, que na segunda-feira eu estar impossibilitado, que é possível. Nós vamos trabalhar todas as segundas-feiras aqui, afiando o nosso machado, para que todos nós aqui tenhamos alguma responsabilidade no resultado da Engeta. Isso não é para dizer que um de nós, e quando eu falo líder, não sou só eu aqui, é cada um de nós aqui que tem que fazer parte disso. Aqui o perfil de Ken Iverson, um CEO da Nucor. Daí de onde vocês conseguem ler aqui, ó? Eu vou ler rapidamente, por favor, acompanhem. Isso aqui é um trecho do livro, que eu preferi transcrever ele inteiro aqui, porque eu não conseguia resumir. O autor diz que numa entrevista com esse senhor, perguntou para ele aqui: jamais vi uma pessoa tão bem sucedida em realizar o que ele realizou, e ao mesmo tempo ser tão modesta. E eu trabalho para vários CEOs de grandes empresas. Isso vale também para a vida pessoal. A simplicidade dele, quero dizer, as pequenas coisas, por exemplo, ele sempre adota cachorros do canil público. Isso me lembra uma pessoa. A Natália não trata dos cachorros só aqui na frente da Engeta. Na frente da casa dela, onde ela está morando agora, ela tem uns potinhos com água e ração. E ontem o Pedro ainda reparou que está lá, cachorros de rua, está lá escrito que é para os cachorros. Nem sempre os vizinhos dela gostam disso, porque os cachorros ficam lá em frente. Ele tem uma casa simples, onde mora há anos. Só tem uma cobertura para proteger o carro. Certo dia se queixou comigo que tinha de usar o seu cartão de crédito para raspar o gelo da janela do carro. E por causa disso quebrou o cartão de crédito. Ora, quem? Há uma solução para isso. Mande fazer uma cobertura maior para proteger todo o carro. Aí ele comentou que isso não é um problema tão grande assim. Deixa lá, isso aí eu resolvo. Nós não temos tanto o problema aqui na nossa região de levantar de manhã e o carro está forrado de gelo. Em Campo Largo, quando eu morei no ano 2000 até 2002, muitas vezes, se ficasse até 9 a 10 horas da noite na empresa e o carro estivesse ali fora, você chegava lá, o vidro estava coberto de geada. E nesses lugares onde neva, aí é ainda pior. Nessa linha, a excelência da Engeta não deverá estar ligada apenas a um nome, e assim a vários nomes. Eu peço que vocês acreditem nisso daqui. Por melhor que cada um de nós sejamos, não é uma pessoa só que vai fazer uma empresa desse tamanho funcionar. Pode ser a melhor competência, a melhor cabeça. Ela só vai funcionar se juntar todas as competências.
Novamente, não tem o salvador da pátria, nem na empresa, nem na política. Não se esqueçam disso. Durante o período de transição de boas para excelente, 11 empresas relacionadas nesse livro pouco apareciam nos meios de publicidade e também os líderes dela. Então, não eram superastros, as empresas eram empresas pequenas que pouco se ouvia falar dela nos meios de comunicação. Tinham outras empresas que eram mais estrela e foram superadas por essas empresas que, na verdade, trabalhavam duro e não para ficar mostrando para a comunidade. Um CEO contratado pela Scott Paper, que em comparação direta com a Kimberly-Clark, chamado Al Dunlap, que se autocomparava com o personagem Rambo, que dizia que ele era fodão e ele nunca perdia, e no final ele ainda se livrava dos caras maus, tinha um perfil muito diferente do Darwin Smith, que foi falado há pouco, da Kimberly-Clark, que poderia até ter gostado do filme Rambo, mas nunca confundia a identidade dele com a do personagem. O Rambo era um cara que não perdia nenhuma. Quem assistiu os filmes, que foram principalmente coisas da minha época lá, sabe que ele estava numa enrascada muito grande e no final ele acabava vencendo, mesmo parecendo que era impossível. Na minha infância tinha-se uma paixão muito grande, principalmente pela garotada e os jovens, dos carros chamados Dojão. Eles eram fabricados pela americana Chrysler, e essa americana foi comprada depois de um tempo pela Mercedes, teve alguma coisa a ver também com a Fiat, porque acabou falindo. Mas numa determinada época nos Estados Unidos, um cara chamado Iacocca conseguiu fazer a empresa dar um salto muito grande, cresceu pra caramba naquela época. Eram carros grandes, admirados pelo mundo inteiro, principalmente pelos americanos. Só que também diferente dos líderes de nível 5, o cara queria mais a imagem dele pessoal. Ele mesmo estrelava vários comerciais da empresa. Isso a gente vê em determinadas empresas. Esse tipo de perfil não significa que não faz a empresa ir bem, mas o deslumbre pelo sucesso às vezes faz o cara se desconcentrar do dia a dia dele, e aí a empresa acaba perdendo espaço no mercado. Esses líderes tinham uma vontade inabalável de fazer o que precisava ser feito. Voltando a sábado, o que precisava ser feito sábado? Terminar a parte das instalações para que hoje a gente voltasse a trabalhar. Tinha alguns campos que estavam abertos lá, e o tiozinho e o Lauro conseguiram finalizar aquilo lá para que hoje pudesse fechar o registro e ligar a circulação da água para que as outras máquinas trabalhem. Então, não precisa ser só o líder, o chefe maior da empresa, que precisa trabalhar com essa determinação. Qualquer um de nós podemos agir com esse perfil. Eles tinham humildade e modéstia, grande força de vontade e determinação para fazer tudo o que for necessário para tornar a empresa excelente também. Líderes de nível 5 são fanaticamente movidos pela necessidade de gerar resultados. Eles vendem máquinas, vendem partes da empresa, fábricas inteiras, e até demitem um irmão, se necessário, para tornar a empresa excelente.
Na Abbott Laboratórios, George Cain foi o comandante de uma grande mudança. Um de seus primeiros atos foi atacar uma das principais causas da mediocridade da empresa, o nepotismo. Demitiu familiares que não estavam alinhados com o que deveria ser feito. Nós ouvimos falar bastante, e chega a ser crime no Brasil e na maioria dos países, o nepotismo na esfera pública. O cara é prefeito, é governador, é presidente, é senador, alguma coisa, e traz pessoas da família dele para trabalhar naquele órgão e começa a receber dinheiro sem ter competência. Em pequenas empresas, isso pouco acontece, mas também acontece. Porque no caso da organização pública, o dinheiro não vem do bolso daquele político, sai do bolso da comunidade. No caso da pequena empresa, tá, o dinheiro sai da própria empresa e diretamente do dono da empresa. Porém, acontece muitas vezes de a família trabalhar na empresa. Aqui nós estamos um exemplo. Tem o Luiz, a Gabriela e agora o Pedro. Vai chegar um momento, tá, que eu vou precisar ser substituído aqui. A tendência é que seja alguém da minha família, por herança, como acontece no livro. Se eu colocar um deles para me substituir, sem eles terem competência, eu estou cometendo não o crime, mas a burrice do nepotismo. As ações dentro da empresa têm que ser ligadas ou determinadas por competência, não só por familiaridade ou parentesco. O que eu venho tentando fazer nos últimos anos, tocando nesse assunto, treinando principalmente o Luiz, a Gabriela, e a Natália já participou de treinamento também, para entender que a empresa precisa ser bem gerida. Isso não significa que nós consigamos fazer isso, mas só para citar um exemplo aqui para vocês, o Luiz já foi mandado embora 2 vezes das minhas empresas, a Gabriela também. É a 3ª vez que eles estão trabalhando comigo. O Pedro, por ser mais recente, ainda não foi mandado embora nenhuma vez. Ainda? Identificar o problema, tá? Não significa que você precisa cortar ele naquela hora ali. Você talvez tenha tempo de corrigir, mas o que está dizendo aqui, se você não corrigir, você tem que cortar ele. E esse cara foi o sucessor de uma grande empresa, tá? Perante a nossa, menor que as outras, mas a primeira coisa que ele fez foi pegar os caras da família que não produziam, que não estavam alinhados com o crescimento da empresa, que estavam querendo apenas receber da empresa e dar menos, e tirou da empresa, mandou embora. Eu acabei de falar da Natália, que tem um coração de ouro para poder tratar dos animais, principalmente os abandonados, tá? Vocês estão vendo que a Natália não está aqui. Ela é minha filha, mas a linha de trabalho dela não estava condizendo com o trabalho da empresa do Prato Mágico. Nós entramos num acordo e ela saiu. Ela vem aqui alguns dias pontualmente, mas ela não está trabalhando. E eu falo isso porque é muito importante vocês entenderem que eu cobro muito deles, às vezes menos do que deveria cobrar em algumas situações, e às vezes mais em outras situações, mas eu quero corrigir e quero muito que um dos meus filhos
me suceda na Injeta. E quero muito que eles sejam mais competentes do que eu. Uma linha parecida com o que eu falei há pouco, eu quero entregar a Injeta bem sucedida e que eles consigam fazer mais ainda. E para isso eles precisam da colaboração dos outros aqui. E posso garantir para vocês que se um de vocês, daqui 5, 10 anos, eu imagino que é mais ou menos o tempo que eu voltei à frente da Injeta, um de vocês se demonstrar mais capaz para assumir o meu lugar do que um dos meus filhos, talvez nem eles vão se opor, porque eles vão pensar na empresa, e se tiver alguém mais competente para poder fazer esse trabalho, eu duvido que eles vão se opor, porque vai estar gerando dinheiro para eles também. E é o mesmo que eu quero que eu pense de vocês em outras funções. Valorize quem está ao seu lado, tá? Ajude ele a ter sucesso, porque todos nós dependemos do sucesso dessa empresa. Tornar o negócio da empresa maiores que os laços familiares pode parecer insano e cruel, mas é menos cruel e menos medíocre de manter um familiar ou um amigo ou amiga no cargo enquanto a empresa caminha para a falência. Dez dos 11 CEOs dessas empresas, tá, saíram de dentro da própria empresa. Nós já falamos disso no outro capítulo, mas as empresas não têm superastros, eles criam de dentro. Basta as pessoas se posicionarem para que consigam aprender. 3 deles vieram de dentro da empresa. Não significa que as outras empresas não tinham familiares também dentro, filhos do dono, por exemplo, ou dos fundadores. Mas um conselho é escolhido. E um conselho escolhe o sucessor. Vou ler mais um trecho aqui sobre um trecho do livro. Cork Algreen, que foi um desses sucessores, declarou em uma de nossas reuniões do Conselho de Planejamento: muito bem, agora eu vou traçar a linha na areia. Estaremos completamente fora do ramo de restaurantes dentro de 5 anos. Naquele momento tínhamos mais de 500 restaurantes. Você poderia ter ouvido um alfinete cair quando ele prosseguiu. Eu quero que todos saibam que o relógio já começou a contar o tempo. 6 meses depois, estávamos na reunião seguinte do Conselho de Planejamento e alguém mencionou de passagem que nós só tínhamos 5 anos para sair do negócio de restaurantes. Cork não era um cara muito feroz, deu apenas um leve tapinha na mesa e disse: normalmente dá um tapinha, dá um tapão, né? Escutem vocês, tem apenas 4 anos e meio, eu disse que tínhamos 5 anos há 6 meses, agora vocês têm apenas 4 anos e meio. Bem, no dia seguinte, me perdi, perdoa, as coisas realmente começaram a andar no sentido de desativarmos nossa área de restaurantes. Ele nunca titubeou, nunca duvidou, jamais cogitou uma segunda opção. Esse exemplo aqui é um pouquinho difícil de trazer para a Injeta, mas existem algumas empresas que fazem 2 coisas. Tem o deles, eles tinham também uma rede de restaurantes. O Walgreens é uma farmácia. Uma conveniência. Não, é uma farmácia que tem de tudo lá dentro. Mas é
conveniência. Era uma grande rede de farmácias e também tinha um ramo de restaurantes. O que eles enxergaram? Nós vamos ver em capítulos para frente que lá, nos restaurantes, apesar de eles terem bastante, 500 restaurantes, é muito restaurantes dentro do país, eles não conseguiam ser excelentes lá. E eles decidiram abandonar aquilo lá. Mas não fecharam de uma hora para outra, eles deram um prazo de 5 anos. Um exemplo que a gente poderia dar aqui, a Ingeta tem a Prato Mágico. Eu sou o cara que acredita que a Prato Mágico pode dar algum resultado, tá? Mas não vem dando nos últimos tempos. Meu sócio, inclusive, não acredita na Prato Mágico. E eu estou sempre fazendo alguma ação para tentar achar uma solução para ela. Mas talvez eu esteja insistindo numa coisa errada. Tá? Nas minhas conversas e reuniões com a Gabriela e com o Luiz, a conclusão deles é também que a gente deveria se desfazer dela. Essa é uma decisão que eu vou tomar em breve, ou fazer ela melhorar, ou realmente me desfazer. Seria semelhante ao que aconteceu com essa empresa, salvo as suas devidas proporções. Durante alguns anos, quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu tive uma empresa chamada Projetare, que foi onde iniciou a Ingeta, e durante mais alguns anos eu fui sócio da Inove Ferramentaria. E chegou o momento que eu me desfiz da Inove e depois paralisei as atividades da Projetare. Algo mais ou menos parecido. Eu tinha que me concentrar na Ingeta, e é onde eu quero me concentrar com as principais forças do meu principal tempo, como principal negócio. A Prato Mágico, mesmo sendo uma outra empresa, tem bastante a ver com a Ingeta. Por isso que eu acho que talvez eu ainda não desisti dela. Porque ela tem produtos em plástico injetado. E se a Prato Mágico for bem, ela pode levar a Ingeta junto. Só que se ela for mal, ela pode atrapalhar o andamento da Ingeta. Alan Wurtzel, também um membro da segunda geração da família que assumiu o controle de uma pequena empresa e a transformou na Circuit City, disse: estou mais para cavalo de arado e ele para cavalo de circo, se referindo ao CEO da empresa de comparação direta. De cavalo de arado ele não tinha nada, apenas a determinação e a energia para trabalhar. Era um cara extremamente inteligente, com título de doutor pela Universidade de Yale, e se você ou eu tivesse escolhido investir $1 na Circuit City e um outro mesmo dólar na General Electric no ano de 1981, quando o legendário Jack Welch assumiu o controle como CEO, Wurtzel teria devolvido 6 vezes mais que o Welch, em 1º de janeiro de 2000. E ele se considerava um cavalo de arado e era um cara extremamente rentável. As imagens são só para enfeitar. Wurtzel, quando perguntado sobre o sucesso de sua geração, mencionou sorte, de estarmos no lugar certo e com vento nas costas. Eu não achei nenhuma imagem diferente. Quando penso em vento nas costas, eu imaginei um veleiro, um pequeno barco como esse aqui. Ele quer ir para lá e o vento está empurrando para lá. Eu posso dar um exemplo para vocês, que eu acho que a minha primeira maior aventura de bicicleta, eu vim de Campo Mourão para Maringá, um sábado de manhã. São 100 quilômetros. Quando eu me levantei lá em Campo Mourão, tinha previsão de chuva e o tempo estava bastante escuro. E para quem acompanha mais ou menos a chuva, normalmente ela vem de lá do sul, sudoeste,
para depois chegar aqui. Então lá em Campo Mourão normalmente chove primeiro do que em Maringá. E quando eu cheguei para cá de Floresta, começou a chover muito forte. A chuva me alcançou e eu comentei com várias pessoas naquela época que choveu, mas o vento, que era forte, estava nas minhas costas. Ele ajudou a acelerar um pouquinho mais a bicicleta, não atrapalhou, apesar de estar todo molhado. Então esse cara aqui disse que ele levou sorte também. Ele estava no lugar certo e as coisas estavam empurrando para ele. Jack Welch, que foi comparado com o Wurzel ali, que rendeu 6 vezes menos o dinheiro na empresa Jack Welch. A gente já falou da GE aqui, eu já falei em outras conversas com vocês sobre um livro do Jack Welch. Também foi bastante bem sucedido. A General Electric cresceu muito sobre a gestão de Jack Welch durante os quase 20 anos que ele ficou no comando. Mas o que eles estão querendo dizer é que essa empresa, Circuit City, mesmo sendo menor, tá, e não tão famosa quanto a General Electric, para quem aplicou dinheiro nela, ganhou bem mais dinheiro. Então, voltando lá no início da nossa conversa, não importa o tamanho da injeta, tá, comparado a essas empresas, importa o quanto ela vai render para nós que fazemos parte da injeta. Qual é o valor líquido que ela vai ter para cada um de nós que está aqui dentro. E Jack Welch, eu até me referi a ele porque foi um livro que eu senti orgulho de ler há alguns anos atrás. Foi o maior livro que eu li, que tinha 500 páginas. Hoje eu enxergo um pouquinho diferente porque ele era competente, mas ele não era um líder nível 5 porque ele gostava de se aparecer. Ele escreveu um livro sobre ele mesmo e as empresas dele de 500 páginas. E ele se autodenominou como o executivo do século XX. Maior executivo. O outro cara aqui que foi CEO da Philip Morris também escreveu um livro, mas principalmente por imposição ou esforço conjunto dos amigos dele e dos caras que trabalhavam com ele. E o título dele foi dizendo: eu sou um cara de sorte. I am a luck guy. O parágrafo de abertura narra o seguinte: sempre fui um sujeito de sorte, desde o início da minha vida. Tive pais maravilhosos, bons genes, sorte no amor, sorte nos negócios e sorte quando um colega meu de Yale, no início de 1941, mudou uma ordem e me mandou para me apresentar em Washington e não num navio que foi afundado e perdido no Atlântico Norte. Sorte por estar na Marinha e sorte por estar vivo aos 85 anos. Sorte é algo difícil de discutir, comenta o autor. Acreditando que sorte é um fato, e ela existe, nota-se uma diferente postura entre os níveis 5 e os demais. Os primeiros miram nos fatores que os favoreceram, os outros nos fatores que os prejudicam. Os primeiros acreditam que, como a sorte os ajuda, os outros, como a má sorte os atrapalha. Os primeiros olham através da janela para poder ver os resultados e atribuir ao crédito ao que for feito. Os outros, na hora de atribuir o que foi feito ou os resultados, olham apenas no espelho, ou seja, para eles mesmos. É muito comum acontecer algum problema. Eu acho que acontece em problema, eu também acho que sorte é um negócio que
Eu particularmente sou bastante cético e não acredito muito em sorte. Mas suponhamos que ela existe. Ela pode existir para nos ajudar ou nos atrapalhar. Eu acabei de relatar o fato da bicicleta. Eu posso analisar que isso foi sorte, de o vento vir de lá para cá. Se eu morasse em Maringá e tivesse ido para Campo Mourão, teria sido ao contrário. O vento teria pego de frente. Então, muitas vezes, a gente tem que dar uma analisadinha no contexto e às vezes mudar o rumo e ir para onde o vento está soprando. E não ficar só reclamando que o vento está contra. Essa é a minha definição de sorte. E esses líderes de nível 5 mencionam demais a sorte, ao invés de falar que a responsabilidade é deles. Uma pergunta foi feita em uma palestra do Jim Collins, se eu não sou um nível 5, se eu posso aprender a ser um nível 5. Na opinião dele, algumas pessoas têm dentro dela alguns requisitos para se tornarem nível 5. E outras, segundo ele, nem em 1 milhão de anos conseguem aprender. Aquelas pessoas provavelmente egoístas, que pensam principalmente nelas, dificilmente vão conseguir se tornar um nível desse. A grande ironia é que o espírito e a ambição pessoal é que em geral elevam as pessoas a posições de poder. Se opõem diametralmente à humildade exigida de liderança do nível 5. Se associarmos essa ironia ao fato de que os conselhos de administração quase sempre trabalham com a falsa premissa de que precisam contratar um líder egocêntrico e poderoso para tornar uma organização excelente, logo conseguimos saber por que raramente vemos líderes de nível 5 à frente de nossas instituições. O que ele fala sobre uma grande ironia? É difícil o cara se tornar líder se ele não for um cara que se impõe, se não for um cara meio fodão, o cara, como fala no início lá. E aí, como que você vai encontrar um cara centrado no grupo, que não seja egoísta, se você procura o cara fodão, aquele um que vai lá e resolve a coisa? Então é uma coisa diametralmente oposta. E eu falei na outra reunião que aqui os donos da empresa sou eu e meu sócio, não tem um conselho de acionistas ainda para poder ajudar a mandar na Ingeta. Mas vamos supor que o meu sócio seja considerado acionista e eu vou contratar um encarregado aqui para a empresa. Às vezes ele vai querer que eu contrate um cara fodão, que chega aqui e bota todo mundo para trabalhar no ritmo mais rápido possível, tá? E que a empresa renda muito dinheiro para ele poder ter dinheiro também. Nós estamos indo um pouquinho na contramão, tá? Hoje eu acredito que é possível ser um cara fodão sem ser estúpido, sem ser desumano, tá? Hoje eu acredito que é possível, tá? Principalmente depois de ler e reler esse livro. Mas não é fácil. Eu digo para vocês que eu não me considero um líder nível 5. E talvez eu consiga ter alguns atributos desse líder, mas talvez eu não consiga ter todos, mesmo treinando bastante. E eu acredito que vocês, tá, se
quiserem acreditarem que isso aqui é importante, devem treinar para que isso aconteça com vocês. Porque obrigatoriamente não precisa ser só o cara que manda, ou só o encarregado. Isso aqui a gente consegue fazer em diversos níveis. Você pode ser um líder nível 5 em diversos níveis da empresa, ou até mesmo da sociedade. Existem líderes como esse aqui, dentro de igrejas, dentro de escolas, dentro de organizações. Não é fácil, mas é possível. Os dois lados da liderança nível 5. A vontade profissional gera resultados extraordinários, é um verdadeiro catalisador na transição de empresa boa para excelente, apresenta determinação inabalável de fazer tudo o que for necessário para gerar os melhores resultados de longo prazo, não importa o grau de dificuldade. Estabelece o padrão para construir uma empresa excelente e duradoura e não investe em nada menos do que isso. Olha no espelho e não através da janela na hora de atribuir as responsabilidades por resultados ruins. Não ponha a culpa nas outras pessoas, nos fatores externos ou no azar. A humildade profissional, pessoal, exibe uma modéstia irresistível, evitando sistematicamente a adulação pública. Não fica se vangloriando. Age com determinação silenciosa e calma para motivar. Confia principalmente em padrões inspirados e não no carisma inspirador. O carisma inspirador, ele não fica mentindo para agradar as pessoas, se fazendo de cordeiro. Canaliza sua ambição na empresa, não em si mesmo. Prepara seus sucessores para o êxito ainda maior que o dele, na geração seguinte. Olha através da janela e não no espelho, na hora de atribuir o crédito pelo sucesso da empresa a outras pessoas e fatores externos e a boa sorte. Jim Collins acredita que a maioria das pessoas tem capacidade para evoluir ao nível 5. Talvez essa capacidade esteja enterrada ou ignorada, mas ela está lá dentro de cada um. E sob certas circunstâncias adequadas, como a autorreflexão, desenvolvimento pessoal, um mentor, um grande instrutor, pais amorosos, uma experiência de vida importante, um chefe do nível 5, ou um determinado número de outros fatores que as façam começar a desenvolver as capacidades. Ele acha que cada um de nós pode ter isso aprendido em algum local. Entre os líderes estudados, alguns fatores podem ter catalisado isso. Um dos líderes sofreu um câncer, o outro se livrou de ter ido para um navio que ia ser afundado, o outro encontrou uma fé muito grande numa conversão protestante, uma religião, e outros não apareceram se teve um resultado direto para poder fazê-los mudar para um líder nível 5. Ele continua acreditando que a liderança de nível 5 é fundamental para a transição de empresa boa para empresa excelente. Por isso que ele bateu muito nessa tecla. Eles tentaram estudar muito o que acontecia dentro dessa empresa, o que as fez mudar. E o líder nível 5 foi alguma coisa bastante pontual em todas elas. Só que ele acredita que não tem uma regra, não tem 10 mandamentos para poder explicar. Falou, faça isso e vai acontecer. O conselho dele é que comecemos a praticar e fazer o que tem que ser feito com base nas descobertas que ele nos apresenta dentro desse livro. Fazer os exercícios e ir fazendo
talvez automaticamente a gente vai chegar a esse ponto. Ele vai falar muito sobre isso durante todo o livro. Eu poderia ficar falando a manhã inteira de tanto que eu gosto desse tema, mas o líder tem que entender que às vezes é melhor feito do que bem feito. Se a gente ficar querendo treinar um por um aqui, fazer uma provinha e tal, e fazer exercícios, deixar todos vocês falarem, a gente não vai fazer. E a gente precisa fazer, e para a nossa empresa ser excelente, ela tem que ter tudo isso aqui que o livro está descrevendo, mas a gente precisa ter produção também, tá? E atender os nossos clientes. E foi assim que essas empresas chegaram lá. E é assim que eu quero que nós também cheguemos. Dez minutos para aquele que quiser falar. Hoje eu não vou pedir que todos falem, apesar de gostar que todos falassem. Palavra aberta. Uma coisa bastante importante que não estava escrito ali no slide que falava do líder da Fannie Mae, o David Maxwell, que ele doou parte da aposentadoria milionária dele. Ele não fez isso simplesmente porque ele quis por bom coração, mas porque a Fannie Mae ela estava encarando uma ameaça de processo, algo assim. Então, por vontade própria, ele falou, não, tira parte da minha aposentadoria para não dar problema para a empresa, ainda que ele já tivesse aposentado, e faz uma doação em nome da empresa. Ele fez isso pensando no bem da empresa, botando o bem da empresa à frente do dele próprio. Perfeita observação. Perfeita observação. Eu não entendi totalmente qual era o problema e nem o autor não descreve totalmente qual era o problema. Ele fala bem pouco. Nós precisamos declarar os nossos ganhos. A empresa precisa declarar